Boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo à nossa Escola de Formação São João 23, aqui em nossa reitoria de São Miguel Arcanjo, na cidade de Arco Verde, diocese de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Sou Padre Edson Rodrigues, reitor desta reitoria, e estamos iniciando a terceira aula do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Retomando as aulas agora, vamos pegar a terceira aula hoje. E eu quero convidar a você que está comigo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, a se identificar, a colocar seu nome, o nome já está aí posto, a colocar o seu estado. Essa é a terceira aula, porque a quarta aula, a segunda aula nós estávamos doentes, não é? Então, retomamos agora a nossa formação. A partir daí, nós queremos que você se identifique com a nossa escola. Onde você está? Qual a sua cidade? Qual o seu estado? Onde é que você está na nossa escola? E nós vamos hoje então estudar o Catecismo da Igreja Católica, continuar os estudos. E hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo. Lembra que eu deixei para vocês a tarefa de casa na última aula nossa, na última segunda-feira passada, né? Aliás, na última quarta-feira da semana passada, nós deixamos a tarefa de casa. Mas vamos, antes de mais nada, como sempre fazemos, vamos rezar pedindo a luz do Espírito de Deus para que nós possamos aprofundar os conteúdos relativos ao Catecismo da Igreja Católica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos e defendei-nos no combate. Muito bem, nós então vamos nos adentrar agora ao estudo do capítulo 2 do Catecismo da Igreja Católica. Só para lembrar o que a gente estudou no capítulo 1. A gente estudou o ser humano como alguém capaz de Deus, alguém religioso que tende a voltar ou a se voltar para o seu Criador. Nós trabalhamos no capítulo 1, o Catecismo nos mostrando essa necessidade que tem o ser humano de chegar a Deus, de buscar a Deus, de encontrar a Deus. A partir também da afirmação de Santo Agostinho, ao dizer que inquieto está o coração do homem enquanto não repousa no Senhor. Então, no primeiro capítulo a gente trabalhou o gênero humano, o ser humano procurando por Deus, buscando com Deus, buscando o próprio Deus. E o Catecismo vai dizer que o ser humano é uma pessoa capaz de Deus. Capaz, ou seja, ele é propenso ao divino. Isso a gente viu no primeiro capítulo. O segundo capítulo hoje, o Catecismo vai dizer: e Deus vem ao encontro desse ser humano. Se o homem busca Deus, Deus responde a esse ser humano. Agora vamos entender a partir de quais formas. Olhando para o Catecismo da Igreja Católica, e a gente vai tomar aqui o ponto 51, ou especificamente o 50, quando diz que Deus vem ao encontro do ser humano. E aí, é importante que a gente entenda uma coisa. Como é que Deus se dá a conhecer ao ser humano? Gradativamente, na Sagrada Escritura a gente vai encontrar isso, né? Por etapas, Deus vai se revelando ao ser humano até chegar a mostrar o seu rosto e quem ele é na pessoa de Jesus. Porém, Jesus entra na história para dividir o tempo em dois. Antes dele já existia mundo e já existia gente e já existia tudo. Então Deus se manifestou a este povo a partir de etapas. É uma pedagogia divina. É um caminhar de Deus para ir se mostrando aos poucos, se revelando aos poucos
ao seu povo. O catecismo vai mostrar que Deus vem ao encontro deste ser humano. E é mediante, diz o catecismo, a razão natural que o ser humano, com certeza, conhece a Deus a partir de suas obras. Então veja, embora Deus seja sobrenatural, o conhecimento sobre Deus se dá a partir das suas obras. Daí que o mundo que a gente vive não deve ser satanizado. Daí que o mundo que a gente vive não deve ser posto de lado como se fosse uma coisa má e que nos conduz ao pecado. Na aula passada nós fizemos a distinção clara para todos entre o que é ser do mundo e o que é ser mundano. A gente viu essa distinção. Por isso, as obras de Deus do mundo, diz o catecismo, é a maneira como o ser humano encontra, para conhecer a Deus mais de perto, a partir das obras, fazendo uso da razão. E o catecismo vai colocar como primeira forma de conhecer a Deus esta. A segunda forma para uma pessoa conhecer a Deus é a partir da revelação divina. É aí que entra hoje o conteúdo de nossa aula. Nós vimos as formas de conhecimento de Deus, então, só para deixar claro para a gente se situar, a primeira é olhar para o mundo e, contemplando as obras de Deus, ter ideia de quem Ele é. E a segunda forma de conhecer a Deus é a revelação divina. Esta revelação se dá passo a passo. Não é feita de uma vez, porque, na verdade, o conhecimento sobre Deus é feito de modo gradativo. Vai dizer o catecismo assim, a revelação de Deus se dá por etapas. O Senhor que habita em luz inacessível, Ele quis se revelar ao ser humano. Isso é tão importante porque as religiões não cristãs, elas têm uma outra dinâmica de falar dos seus deuses. Para nós cristãos, o Deus que nós adoramos, pelo qual nós existimos, vivemos e somos, como diz São Paulo, Ele quis se revelar a nós. Apresentar-se a si mesmo a todos nós. E o catecismo vai dizer assim, o projeto de revelação de Deus realiza-se por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. É a chamada pedagogia divina. Vamos devagar entendendo como é que Deus se deu a conhecer nas experiências dos seres humanos, sobretudo a partir da Sagrada Escritura. Vamos devagar entendendo essas realidades, como é que Deus foi se dando a conhecer, para a gente poder entender qual é o impacto e, ao mesmo tempo, a grandeza da revelação divina na pessoa de Jesus. Não é possível, ou fica mais difícil entender a pessoa de Jesus se a gente não leva em conta as etapas da revelação divina. Então é muito importante ler o Novo Testamento com um olhar sobre o Antigo Testamento. Até porque não dá para a gente separar a Bíblia. Pegar a Bíblia e dizer, olha, cada um lê um pedaço e acabou. Há igrejas e há religiões que fazem isso. Ficam apenas com o Antigo Testamento, por exemplo. E isso causa dificuldades para entender quem é a pessoa de Jesus. Porém, no Catecismo, a partir do número 54, nós vamos encontrar as etapas da revelação de Deus. Bom, a primeira etapa da revelação nós vamos encontrar na criação. E aqui não vamos nós ficar no literalismo bíblico, porque quando a gente lê o livro do Gênesis, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o livro do Gênesis não foi o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Ele está lá no começo, por ser Gênesis o nome, origem, princípio. Está lá o primeiro livro. Mas não foi o primeiro livro a ser escrito. Segundo, há uma linguagem poética para falar de situações bem mais profundas. Livro do Gênesis não é livro que a gente pega para contar historinha, como foi, que foi assim, foi assado. Com as crianças, na perspectiva lúdica das crianças, aí a gente vai falar na linguagem delas,
como Deus criou o mundo. Porém, para quem já avançou um pouco mais, a leitura do livro do Gênesis nos dá uma ideia poética e teológica ao mesmo tempo do quanto Deus nos ama e por quê e as consequências desse amor na vida humana. Basta dizer que Deus nos ama tanto que criou o mundo e nos deu. Criou tudo que fez, bonito, maravilhoso, perfeito, e disse, tome, está aí, cresçam, multipliquem-se, cuidem disso, cuidem daquilo, é de vocês. Se vocês vão fazer o bem ou o mal, se vocês vão cuidar ou não cuidar, é com vocês, mas eu criei tudo isso aqui e estou dando para vocês de graça isso aqui, para que vocês vivam, sobrevivam dentro dele, consigam dar conta deste mundo, crescer, se multiplicar, povoar a terra e assim viver em paz, viver feliz. Este é o princípio da criação. Se por acaso a coisa se desviou e hoje a gente tem aí desmatamentos, aquecimento global, onde era frio está fazendo calor, onde é calor está fazendo frio, é toda uma circunstância que desmontou o projeto de Deus, aí a questão é do ser humano. Eu não posso dizer nunca que uma enchente é culpa de Deus. Quando a gente sabe que uma enchente é provocada por vários fatores, meramente humanos. Não posso dizer que o alagamento de uma casa, de uma rua, de uma cidade é culpa de Deus. Às vezes é culpa de quem botou lixo no lugar errado e tampou o lugar da água. Então, assim, quando Deus criou o ser humano, criou, e a etapa da revelação primeira é esta, é na criação que Deus na criação que Deus se revela como Criador, nesse projeto divino, nessa pedagogia de revelação. O Senhor se apresenta como aquele que é o Criador e, apresentando-se como Criador, dá a entender a todos que Deus nos ama e quer se revelar ao mundo a partir das obras da natureza. Depois, o catecismo vai elencar mais uma etapa da revelação, que é a aliança com Noé. Nesse processo de revelação, de criação, criando a natureza, criando o gênero humano, tem uma coisa aí que entrou pelo meio, que atrapalhou esse processo, uma coisa chamada pecado. Porque o ser humano, na desobediência ao Criador, quis se fazer igual a ele, quis dar conta de tudo e ser dono de tudo, e o pecado entrou no mundo. Foi seduzido e o pecado entrou no mundo. O catecismo diz que a segunda aliança, ou a segunda etapa da revelação, foi a aliança com Noé. E o catecismo vai dizer assim: desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, ou seja, tinha um pecado, ou seja, não ficou mais o ser humano como era. É como se tivesse adquirido uma mancha, vamos pensar assim, é como se o ser humano tivesse adquirido uma mancha que não sai, e só sai com algo mais forte do que essa mancha. Você vai entender depois como é que Jesus chega nessa história. O pecado original, para a gente comparar, é como se fosse uma mancha que fica em nós, que só pode ser retirada com algo muito mais forte do que essa mancha. Com o desfazer da unidade do gênero humano, diz o texto, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade intervindo em cada uma de suas partes. E aí vem a aliança com Noé, depois do dilúvio, vem exatamente essa ideia de que o Senhor queria que nós nos reerguêssemos e nós nos refizéssemos a partir de uma aliança. Essa é a segunda etapa da revelação, né? A aliança com Noé. Daí segue a eleição de Abraão, que é a terceira etapa da revelação. Veja, aí entra, biblicamente, estamos seguindo o livro do Gênesis e chegamos aí na etapa que fala sobre a eleição de Abraão e elege Abraão para ser o pai daqueles que creem. A experiência de Abraão vem a partir de uma realidade de um homem que é chamado de deixar sua terra e ir para outro lugar que Deus vai mostrar, levando consigo sua esposa, já idosa, Sara, sua parentela e alguns
empregados com ele. E sai e vai embora. E Deus escolhe Abraão para ser pai de um povo, na fé. Faz a prova de Abraão com o sacrifício de Isaac, que é o seu filho, pede Isaac em sacrifício. Abraão fielmente vai oferecer Isaac, é impedido, porque Deus não quer que ele mate o filho, foi apenas para provar a fé dele, e é feito em Abraão a circunstância de ser o pai daqueles que creem. O catecismo vai falar ainda da terceira forma, a terceira etapa de revelação, que é a questão da formação do povo de Israel. E aí entra, depois de Abraão, entra a questão dos patriarcas e a constituição das 12 tribos de Israel. O povo, depois de caminhar pelo deserto, atravessa o deserto, é liberto das garras do faraó, segue em frente e forma as 12 tribos de Israel. O Senhor vai se revelando aos poucos nessas experiências como aquele que é o que guarda o povo, é que mantém o povo seguro e sabe que aquele é seu povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E toma conta dele a partir de alianças. Então são etapas que Deus vai mostrando, vai se apresentando ao seu povo de modo gradativo. Até chegar, como diz o Catecismo, número 65, até chegar à culminância dessa revelação. Em quem acontece a culminância? No próprio Jesus. Porque aí já não é mais uma circunstância de quem quis se apresentar através da natureza, através de aliança, através disso, mas é uma circunstância de quem se apresenta já como o próprio Deus. É Jesus, o próprio Deus, no meio das pessoas. E aí que começa toda a realidade, porque aquele Adão lá de trás, por quem viera o pecado, dá lugar a um novo Adão. Lembra da mancha que eu falei? Então o pecado que ficou lá na criação, como mancha que só sai com algo mais forte, esse algo mais forte é a graça de Deus que vem por Jesus. Então é por isso que a gente reza, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ou seja, porque ele é aquele que é capaz de tirar o pecado da humanidade. É mais forte do que a mancha que ficou lá. O seu sangue e o sacrifício redentor da cruz são mais fortes do que a mancha que ficou lá no Antigo Testamento. Só que aí tem uma situação que muita gente ainda leva em conta o Antigo Testamento, que é a ideia de que Deus continua nos castigando, castigando e castigando pelas nossas faltas. Como se Deus fosse um justiceiro e não um pai. E essa é uma realidade que muita gente tem trazido muito na cabeça, inclusive a partir também das confissões, quando se aproxima da confissão, como se fosse um tribunal. E o Catecismo vai dizer que depois de Jesus não haverá outra revelação. Aí eu me lembro que quando nós tratamos disso no curso de liturgia, surgiu uma pergunta de uma das nossas alunas que fez assim: quando o padre disse não haverá outra revelação, aí ela pergunta, padre, e as revelações particulares de Jesus a santos e santas? A gente vai entender isso quando a gente chegar no estudo do credo, em algumas proposições do credo. Mas o catecismo vai dizer assim: no decurso dos séculos, eu estou no número 67, no decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Jesus, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A Igreja não nega as revelações particulares. Agora, isso não afeta em nada, nem altera em nada a revelação feita em Jesus, na pessoa de Jesus. A fé cristã
não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Aquela velha história de Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. A gente tem encontrado muita gente dizendo isso por aí afora. Gente católica e gente não católica. É uma questão séria, até onde Deus é capaz de falar a uma pessoa e até onde a pessoa é capaz de ouvir a voz de Deus. As revelações particulares existem, a igreja reconhece algumas delas, mas nem todas. Eu não posso sair por aí dizendo ao povo que Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Aqui me faz lembrar um texto, uma canção do Padre Zezinho, que chama-se Deus Nunca Falou Comigo. E o texto diz assim: Deus nunca falou comigo, Ele nunca me apareceu. Eu nunca vi um anjo, nem ninguém de lá do céu. Eu nunca vi Maria, nunca tive uma visão. Respeito quem diz que viu e respeito quem diz que não. Tem gente que quer sinais para crer um pouco mais. Tem gente que mesmo vendo, parece que nunca viu. Tem aquele que vê para crer, tem aquele que crê sem ver. Deus nunca me apareceu, mas assim mesmo eu creio em Deus. Essa é uma canção bonita chamada Deus Nunca Falou Comigo, do Padre Zezinho, que ajuda a entender a dinâmica dessas revelações. Essas revelações particulares. Veja, eu repito, a igreja admite e aceita algumas revelações particulares, mas não todas. Quem é que propaga uma revelação particular? A partir do magistério da igreja, a partir do Papa. Por exemplo, Santa Faustina Kowalska, na sua revelação particular sobre Jesus, que escreveu seu diário, a igreja reconheceu como legítima. E o Papa João Paulo II foi propagador da Divina Misericórdia da igreja. Tanto é que é um dos patronos. Então, existem revelações que a igreja admite, mas há outras que estão ainda em tramitação, porque são coisas que parecem, no mínimo, dignas de averiguação, de estudo e de aprofundamento. Nessa dinâmica de revelação, então, a revelação se dá, portanto, por etapas, e o Senhor vai se fazendo até chegar à pessoa de Jesus. Aí vem a questão de como é que a igreja transmite esta revelação. De duas formas, a partir da tradição e do magistério. Aqui nós vamos entender, porque é preciso, quando a gente estuda o catecismo, é preciso que a gente entenda o que é tradição. Para a gente não confundir com tradicionalismo. O tradicionalismo é quando eu me apego a questões do passado, que às vezes até nem servem mais para hoje. Me apego a questões do passado para justificar certas situações. Isso é tradicionalismo. É o passado afetando o futuro de modo negativo. E isso, na igreja de hoje, acontece muito isso. Quando aparece alguma coisa nova na igreja, algumas pessoas que têm senso de tradicionalismo questionam logo a igreja a partir disso. Mas nunca foi assim. Isso é desse jeito, sempre foi desse jeito, deveria ser sempre assim, porque sempre foi assim. Mas a igreja caminha com a história e caminha com o povo e com o tempo. Daí vem, então, os elementos da transmissão da revelação divina. A primeira coisa que a gente vai entender é a questão da transmissão a partir dos apóstolos. Preste atenção nisso aqui, olha. A comunidade dos 12, quando Jesus fundou a comunidade dos 12, chamando um a um pelo nome, essa comunidade foi preparada por Jesus durante 3 anos, em meio a pregações, a oração e ao testemunho. Homens simples, de profissão simples,
com dificuldade, alguns até de leitura. Jesus chama esses homens e forma esses homens e os envia para serem no mundo testemunhas suas, os apóstolos. Então, a primeira transmissão da revelação foi feita pelos apóstolos. Quando a gente abre o livro dos Atos dos Apóstolos aqui na Sagrada Escritura, a gente vai encontrar muitas histórias bonitas que a gente lê muito no tempo da Páscoa, não é? Histórias dos apóstolos que saíram pregando, sofrendo inclusive perseguições, sofrendo martírio, mas pregando o Jesus que eles conheceram. A tradição da igreja, então, se baseia, portanto, na tradição apostólica. E aí, a pregação apostólica se faz de duas maneiras, de modo oral e de modo escrito. Como é que acontece de modo oral? Isso é comum, é bom e fica fácil entender, porque nas nossas famílias a gente tem isso. A gente escuta histórias dos avós, que escuta a história dos pais. Eles escutam, a gente vai escutando e vai guardando na memória algumas coisas. Há uma tradição oral. Há muita coisa que a igreja crê que necessariamente não está escrito na Bíblia. Agora mesmo, segunda-feira, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Não é uma festa de base bíblica, mas é de tradição oral. É de tradição oral. Então, a igreja tem, nesse princípio, a dimensão de traduzir, de perceber a revelação dos apóstolos, a transmissão feita inicialmente de modo oral. Aqui no ponto 76, ele vai dizer assim: pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, os apóstolos transmitiam inicialmente, verbalmente, de modo oral, a revelação divina. Foi a época das pregações, dos discursos, etc. Depois vem a questão por escrito, né? O catecismo vai dizer exatamente isto. Sob a inspiração do Espírito Santo, eles puseram por escrito a mensagem da salvação. Onde é que a gente vai ler isto? A gente vai ler isso num documento do Vaticano II, chamado Dei Verbum. Ele é bem fininho, bem pequenininho. Ele é um documento muito simples, pequeno, mas é tudo que a igreja tem para falar, desde o Vaticano II, sobre a Sagrada Escritura. Nós vamos, então, recomendar que você busque na internet depois para ler, porque ele é bem pequenininho, mas muito profundo, muito denso. A Dei Verbum, que é a Constituição Apostólica do Vaticano II, uma das 4 constituições que fala sobre a Sagrada Escritura. Bom, visto que a tradução dos apóstolos é oral e escrita, aí vem aquilo que a igreja chama de sucessão apostólica. Eu não sei se você sabe, mas o seu bispo tem raiz apostólica em um dos 12 apóstolos. Como assim? Se você for vendo quem ordenou o seu bispo, foi o bispo tal. Quem ordenou o bispo tal? Se você for voltando na origem, na sucessão apostólica, você vai encontrar neste meio o nome de um dos apóstolos. E é muito interessante porque a igreja trabalha e vive a partir dessa dimensão da sucessão apostólica. E aí entra a figura do bispo numa diocese. O que é um bispo numa diocese? Não é o rei nem é o príncipe, é o pastor. Mas nem por isso ele perde a sua dignidade, porque o pastoreio do bispo é configurado a pessoa de Jesus pelo sacramento da ordem do 3º grau específico. A plenitude do Espírito Santo, no caso, que a igreja assim afirma. Então o bispo na diocese não é uma ilustração, não é um enfeite para dizer que não é como é que se diz, o patrão e o chefe dos padres. O pessoal costuma dizer isso, né? Quem manda nos padres é o bispo. A gente não deve ter o bispo como o patrão e o chefe dos padres, de forma alguma. O bispo na diocese, ele tem a autoridade do Papa em várias questões.
tem autonomia para agir em várias questões da igreja. E o bispo é aquele que congrega em torno de si todas as pessoas da unidade. Por isso que a sucessão apostólica é importante, foi diferente, porque, olha, o catecismo vai dizer assim: os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo e magistério. A pregação dos apóstolos, expressa de modo especial nos livros inspirados, deve ser conservada por sucessão contínua até o fim dos tempos. Isso é dito para nós na Dei Verbo número 8. A sucessão apostólica é importantíssima para nós. Quando a gente pergunta, você é de qual igreja? Aí você diz assim, eu sou da Igreja Católica Apostólica Romana. Mais do que romana, a gente é apostólico. Romana porque tem sua sede em Roma. Católica porque está no mundo inteiro. Apostólica porque é guiada pelos bispos sucessores dos apóstolos. É claro que os bispos hoje são bispos que se colocam no meio do povo, não é? São bispos que estão visitando as paróquias, estão nos projetos da igreja. A gente tem mais acesso hoje, de certo modo, à pessoa de um bispo. Antigamente era bem mais difícil e todos o viam como aquele que chegou, que é o rei. Na verdade, a igreja, na Dei Verbum, e mais ainda especificamente na Lumen Gentium, que é uma das 4 constituições da igreja, do Vaticano, vai lembrar exatamente que o bispo tem a plenitude do Espírito Santo. O bispo pode excomungar uma pessoa? Pode. Pode. Existem várias coisas que um bispo pode fazer no diocese. A maioria delas. Sempre em comunhão com o Santo Padre. O bispo não pode agir sem estar em comunhão com Roma. Senão vira seita. A igreja vira seita. E a gente não é uma seita. Assim como o padre tem que agir em comunhão com o bispo tem que agir em comunhão com o Papa. Daí que o catecismo fala sobre a sucessão apostólica. E vai depois, no ponto 2, no número 80, vai falar sobre a relação entre tradição e escritura. Tradição e escritura. São duas coisas que caminham juntas. Não dá para separar. Porque há muita coisa que a gente tem em matéria de fé, que não vem da escritura necessariamente. Vem de uma tradição. Eu já expliquei a vocês que a tradição com T maiúsculo, para não parecer tradicionalismo. Verdades de fé que nos foram transmitidas ao longo dos tempos, de modo verbal, e que se conservam na igreja hoje. Daí que o catecismo vai falar sobre a relação entre a tradição e a escritura. Ou seja, são duas modalidades distintas de transmissão. Duas modalidades distintas. A tradição é uma coisa, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito, eles, por sua pregação, fielmente conservem, exponham e difundam exatamente a palavra. E aí a igreja vai mostrar exatamente esta ideia de que tradição e escritura estão juntas. E aí vem no ponto 3º, a interpretação do depósito da fé. Aqui isso é um ponto muito perigoso. E é perigoso porque nós vamos entender o seguinte: quem é que pode pregar na igreja, em nome da igreja? Aqueles que têm o ministério ordenado. Então, o diácono, o padre e o bispo. E isso tem sido um objeto de preocupação muito grande, que a gente tem encontrado muitos pregadores da igreja, pregando muito por aí, né? Fazendo missão, até muito bem feita. Mas às vezes, isso eu digo porque eu já ouvi, às vezes
dizendo coisas que a igreja não prega, dizendo coisas que ele acha. Pregadores que nunca leram um documento de igreja, pregadores que nunca sequer leram o Vaticano II, pregadores que nunca aprofundaram nenhum documento da igreja, pregam a partir do que eles acham, a partir do que Deus está lhe dizendo, como eles dizem. Como entender que a igreja possa admitir uma pregação dessa natureza se a pessoa não tem a qualificação suficiente? Eu ouvi uma pregação, vi, na verdade também, porque foi num canal católico, eu escutei um rapaz, certa hora da noite, pregando. Inspirado, motivado, fazendo uma pregação para o povo. Acredito que era uma reprise pela hora que estava, o povo não estaria lá naquele lugar. Mas ele pregava, e ele pregava sobre o pecado. O pecado em relação ao demônio. Certo momento da palestra, ele pegou a mesa da palavra, o ambão, e saiu arrastando assim no palco, dizendo para o povo o seguinte: olhe o que o demônio faz com você. E arrastava a mesa da palavra assim pelo chão, caminhando e arrastando, como se estivesse levando um carrinho. E quando chega no meio do palco, que eu achava que ele já tinha dado todo o seu espetáculo a respeito disso, então ele levantou o ambão e jogou no chão, dizendo que aquilo ali era uma representação do que o demônio faz com uma pessoa, quando a pessoa peca. Eu fiquei imaginando como aquele povo deve ter saído daquela palestra, se sentindo um trapo. Alguém que usou o nome da igreja para pregar em nome da igreja coisas que a igreja não prega. Por isso que é preciso ter muito cuidado com os pregadores, que andam por aí em várias igrejas, só nossa não. Em várias igrejas, pregadores, o que estão dizendo. Uma pregação não pode ser a partir do que Jesus vai me inspirar simplesmente. É preciso estudar, é preciso ler. E aqui nós temos uma gama de situações de leigos e até padres que não leem. E ninguém está pedindo para ser um doutor em alguma coisa. Ninguém pede para ser doutor. A igreja não precisa de doutores. Mas se tiver leitores já ajuda muito. Se tiver gente que gosta de ler e aprofunde os documentos da igreja, aprofunde o ensinamento do magistério da igreja, ajuda a fazer uma pregação bem mais equilibrada. Essa é uma dificuldade que a igreja tem hoje para determinar quem é que de fato pode interpretar a verdade da Sagrada Escritura. Ou pode interpretar necessariamente o depósito da fé. Quem é que está autorizado a fazer isto? A gente vê dezenas de pessoas leigas pegar microfones em redes sociais, em tanta coisa, e dizer coisas que eu digo a você com toda clareza, a igreja nunca ensinou aquilo. E eu fico me perguntando, este senhor, esta senhora, este rapaz, essa moça, eles estão falando para milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão acreditando naquilo que ele está dizendo, quando a igreja nunca disse aquilo. Nunca disse aquilo. Há muita coisa sendo pregada por aí afora, e isso tem dado um nó na cabeça de muita gente, porque muita gente fica confusa, porque aprendeu de um jeito, e a igreja vai contar de outro jeito através dessas pessoas. Há muito nó sendo dado da cabeça das pessoas por conta disso. Que aí a gente não entra nessa questão, mas só para lembrar que os pregadores, né, os intérpretes do depósito da fé, é confiado, diz o catecismo inicialmente, à totalidade da igreja. O que é isto? Vamos lá, vamos pegar aqui o que o catecismo vai dizer. Não é? A igreja católica, a igreja deve se preservar continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão, nas orações,
de modo que na conservação, no exercício da profissão de fé transmitida, se crie singular unidade de espírito de bispos e fiéis. Aqui eu queria parar um pouco, porque aqui se fala sobre a unidade da igreja. E eu queria dizer uma coisa a você, bem de perto. Tem muito católico na igreja católica hoje contra bispo. Não é católico. Não tem como ser. Você não pode ser católico discordando da igreja em questões de matéria de fé. Não tem como. Pode ser batizado, pode ter o que tiver, mas se você não está em comunhão com a igreja através do seu bispo ou do Santo Padre, você não é católico. O que a gente tem encontrado de católicos falando mal dos pastores da igreja da CNBB não é brincadeira. Esse povo não é católico. E o pior, são pessoas de movimentos de oração, são pessoas de movimentos de pastorais, são pessoas de movimentos de casais, são pessoas de movimentos de jovens, que falam mal da igreja, inclusive publicamente, em rede social, se condenando ao mesmo tempo, porque deixa de ser católico. Perde a unidade da igreja. Se eu tiver alguma coisa a discordar do meu bispo, do meu pároco, eu vou a ele. Eu não abro minha boca numa rede social para falar mal da igreja. Isso, além de imprudência, isso pode ter consequências graves. Você não é católico se você fala mal da igreja, sem conhecimento, pior ainda. A gente viu agora, nessas situações últimas. Desde a carta dos bispos, que foi escrita por mais de 180 bispos. Como alguns católicos se levantaram contra isso? Quando os bispos estão defendendo a vida do seu povo, como pastores que são, defendendo as ovelhas. Como alguns católicos de comunhão diária se levantaram contra os bispos, dizendo que os bispos são comunistas, que a CNBB é comunista. Você não é católico. Está se enganando. Não sei nem por que comunga. Não faz sentido. Não é católico. Não é que a gente tem que engolir tudo de cabeça baixa simplesmente, mas não se trata disso. Nós somos batizados e confirmamos nossa fé e pertencemos a uma família na fé. E esta família tem os seus pastores que nos orientam na fé. Se a gente não seguir a palavra dos pastores a partir da Escritura, a gente vai seguir quem? A pregação de quem? Desse mundo hostil que está aí? Colocando a igreja lá embaixo, que defende uma vida? É desse mundo que a gente vai viver? Colocando a fé hostilizada do mundo? É desse mundo que a gente vai viver? Então perceba, a unidade da igreja é importante. A gente encontra também, não só leigos não, encontra padres também, que às vezes falam mal da igreja, publicamente. Incorre até no risco de suspensão de ordens. Mas o que se passa na cabeça dessas pessoas quando se imagina o magistério da igreja, nossos pastores? O que se passa na cabeça desse povo? Aqui se diz do Catecismo da Igreja Católica sobre o magistério da igreja, que não está acima da palavra de Deus, mas está a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente está atenta à palavra, santamente e guardada fielmente, e expõe deste único depósito de fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Magistério da igreja. Se eu sou católico e não levo em conta o magistério da igreja, posso dizer com todas as letras, eu não sou católico. É como se eu fizesse parte da minha família, mas eu não levo em conta nem meu pai nem minha mãe. Está fora. Não levo em conta os ensinamentos deles, não levo em conta as instruções, a educação, o respeito. Está fora. Está fora.
E há católicos que são assim hoje. Pseudo-católicos, eu diria. E aí, o documento do Catecismo da Igreja Católica fala sobre essa questão da unidade da Igreja. Lembre-se disso. Quem obedece nunca erra. E aí diziam os santos da Igreja, eu prefiro errar com a Igreja do que acertar sozinho. Bonito isto. É preferível errar com a Igreja do que acertar sozinho. Em que sentido? A unidade da Igreja. A unidade da Igreja. A CNBB é uma entidade séria. Por causa daquela carta que os bispos escreveram, você sabe que existem bispos que estão ameaçados, foram ameaçados, de todas as formas, porque assumiram a posição de pastores, e pastor cuida de ovelha. Eu ouvi do nosso bispo, segunda-feira passada, um testemunho que me emocionou, quando conversava conosco numa reunião virtual com alguns padres. E a gente parabenizando o bispo pela posição da igreja em relação a uma série de questões. E ele disse assim para mim e para todos que estavam na reunião: eu sou bispo da igreja, sou pastor. Fui feito bispo para defender a vida das ovelhas. Enquanto vida eu tiver e por aqui estiver neste mundo, onde houver uma ovelha ameaçada, é meu dever abrir a boca e protegê-la. E isso é um pastor. Não é gente que fica em cima do muro, a panos mornos, convivendo com mentalidades hostis e odiernas, aprovando aborto por todo lado, pena de morte por todo lado, católico de meia tigela que não vale nada, achando que doutor não sei quem está certo porque matou a menina lá e matou a outra lá de Lagoinha, as outras duas, aprovando aborto. Isso não é igreja. Isso é infidelidade ao Evangelho. Agora há pouco estava lendo uma notícia de uma menina de 10 anos de idade que deu à luz, lá no Acre, a uma criança. E as duas estão vivas. A de Recife podia ter dado à luz. A força do mal foi maior. A força das trevas foi maior. Mas eu vi e estou vendo um bocado de católico em rede social descendo a lenha na igreja porque defendeu a vida. Não é católico, estou dizendo a você porque não é, porque o pensamento da igreja, inclusive a CNBB, nossa regional, os bispos lançaram agora uma nota sobre isto. E eu sou contrário aos bispos, eu não sou católico, não adianta. Você pode rezar terços e terços, você pode adorar Jesus como quiser. Na igreja católica, dessa família você não faz parte. Simples assim. Você vai caminhar sem bispo? Você vai ser católico sem bispo? Vai ser católico sem papa? Como? Como vai caminhar sem o papa? Como vai caminhar sem o seu bispo? Como vai caminhar em desacordo com o magistério da igreja? E por questões morais, mais do que religiosa, questões éticas e morais, que é muito mais pesado ainda. O catecismo deixa claro quanto a isso. E Jesus foi bem claro no seu evangelho. Quem ouve a vocês, falando para os apóstolos, quem vos ouve, a mim escuta. Quem vos rejeita, rejeita a mim. Leia isso na palavra de Deus e veja quem é seu bispo da sua diocese. Veja quem é a CNBB, veja quem é o Papa. Mas não fique aí dando uma de santinho na igreja como católico, adorador, não sei o quê, acendendo uma vela para Deus ou para o diabo. Leia isso da Sagrada Escritura. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Esse Jesus que disse isso na Escritura é aquele que mandou seu Espírito sobre nós. E esse Espírito está em plenitude nos nossos apóstolos, nos nossos bispos, nos nossos pastores. É o Jesus que queria que a menina estivesse viva. É o Jesus que queria a justiça também para o homem que estuprou a menina. É o Jesus que queria que todos tivessem vida. Não é o Jesus
que você adora, dizendo que adora Jesus, mas é a favor da pena de morte e é a favor do aborto. Esse Jesus não estaria de acordo com isto. Falo sério. Não dá para fazer religião de duas caras, não. Não dá para ter igreja de duas caras, não, de forma alguma. Ou a fé assumida na sua totalidade, ou fé somente para rezar, é muito fácil. Dizer que tem fé só porque adora, é muito fácil. Dizer que tem fé só porque comunga, é muito fácil. Só porque reza o texto, é muito fácil. Quero ver na hora H, de dar a cara a tapa, de dizer eu sou de Jesus e defendo a vida. Quero ver quem tem coragem de fazer isso. Você tem coragem? Parabéns. Você não tem? Paciência. Tem que se converter. Vamos para frente. Eu vou terminar esse capítulo, então, a partir dos dogmas da fé, que é uma questão da Igreja Católica. Os dogmas são verdades de fé que nem sempre estão na Escritura, mas que a Igreja professa como uma verdade de fé. Ontem, domingo, celebramos um deles, a Assunção de Maria. Está na Bíblia? Está não. Tradição da Igreja. Magistério da Igreja. Aí você diz, não, eu não vou celebrar a Assunção de Maria porque não está na Bíblia. Isso é literalismo. Isso é católico ruim, que lê a Bíblia sem saber o que está fazendo. Não leve em conta a sua igreja. Católico de má qualidade. Feito crente literal. Tem que estar escrito. Se não tiver, paciência. A igreja tem a Sagrada Escritura, a igreja tem o catecismo, a igreja tem o magistério, tem a tradição. Não vive só da Bíblia. Os dogmas estão aqui, diz o catecismo, para que a gente poder ter como verdade de fé, não é, a serem cridas pela igreja. Essa é uma questão séria. Há vários dogmas da igreja que a gente abraça, crê, porque a igreja tem o seu depósito da fé. E o catecismo vai falando sobre esse crescimento da fé que a gente vai, aos poucos, evoluindo. Não é que a gente tenha a fé completa, não é que a gente tenha a fé na medida ideal. O catecismo lembra que vamos crescendo na fé, a partir do discernimento de algo que existe em nós, a partir de algo muito especial em nós, que é o Espírito Santo. Precisamos compreender bem o que é isso. Lá na frente, no credo, vamos aprender isso melhor. Mas precisamos compreender bem o que é isto. Não é que tudo fica claro para nós e tudo está certo. Existe o Espírito de Deus que nos ajuda a aprofundar verdades de fé. É aquele que esclarece. Por isso Jesus chama de Paráclito, o defensor. É aquele que vai clarear nossas mentes para que a gente conheça e, ao mesmo tempo, faça o discernimento em matéria de fé. E aí, o capítulo termina com uma matéria sobre a Sagrada Escritura, falando que a Sagrada Escritura é uma palavra única. Ainda tem muito católico pensando que Bíblia é um bocado de livros junto num lugar só. É uma palavra única. É uma biblioteca, sim, é. Mas é uma palavra única. Quem separa Antigo Testamento e Novo Testamento, quem separa, faz assim, essa separação, termina sempre incorrendo em alguns erros. Um deles é ficar no Antigo Testamento. E aqui eu vou lembrar, tem muito católico ainda nisso. Em Novo Testamento, em Antigo Testamento. Na lei do olho por olho, dente por dente, tem muito católico nessa linha. Tem muita gente. Tem muita gente que está vivendo como se Jesus nem tivesse vindo aqui. Ainda está na lei de Moisés, ó. Olho por olho, dedo por dedo. Tá ou não tá? Tá assim. Tem vários que são assim. E Jesus já veio, já mandou amar o outro, já mandou perdoar o outro. Mas a gente continua naquela coisa. Se me bater, eu bato também. Se me matar, eu mato também. Lá está o livro de Deuteronômio. Diante de ti está a vida e está a morte. Se escolhes matar, morrerás. Se deixas viver, viverás. Então vive e deixa viver. Melhor que vivas. Escolhe a vida. Escolhe, pois, a vida. Mas há um bocado de católico ainda, de fé fervorosa, que escolhe a morte.
Ele está como Moisés lá atrás, olho por olho, dente por dente. Por isso que é preciso ler a Bíblia com os olhos da fé, não com os olhos da carne somente. E aí o catecismo vai dizendo que há uma inspiração para se escrever a Escritura, é o Espírito Santo, é o intérprete da Escritura, isso é importantíssimo entender isto, não? Quando eu faço uma pregação na igreja, é importante que eu me prepare, sim, como sacerdote me prepare, estude os textos, avalie os textos, aprofunde os textos, mas deixe que o Espírito fale em nós. A homilia não é questão técnica de missa. Seria muito fácil ler os textos, decorar tudo e passar para o povo. Não é só isso. O Espírito Santo é o intérprete da Escritura, diz o catecismo. A partir daí, é o próprio Espírito que suscita a interpretação da Escritura. E aí, no número 112, eu queria que você pegasse comigo esse número. Este ponto 112 diz assim: o Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. 3 critérios. Vamos ver o primeiro. O primeiro é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Por isso eu disse, não é uma história aqui, outra ali, outra ali. É um conjunto de situações. Diz o texto: por mais diferentes que sejam os livros que acompanham a Escritura, ela é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Jesus Cristo é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. A Bíblia não é uma coxa de retalhos. É uma experiência de fé contada em tempos diferentes, sob realidades distintas. Esse é o primeiro ponto, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura. O segundo é, no ponto 113, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Não é? Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja. Aqui é importantíssimo lembrar a você uma coisa. Que tradição e Escritura caminham juntos. E o terceiro ponto, estar atento à anagogia da fé. O que é a anagogia da fé? Diz o catecismo que é a coesão, ou seja, a unidade das verdades de fé entre si e no projeto total da revelação. Ou seja, a Bíblia não é para ser lida, comecei dizendo isso, como um livro de historinhas. É uma experiência de Deus na vida das pessoas, em tempos diferentes, em situações diferentes, em realidades diferentes, mas que ao mesmo tempo se aplica à realidade de cada um de nós. Aqui nós conhecemos como Deus agiu na história humana, em meio aos pecados humanos, em meio às fraquezas humanas, em meio aos deslizes, está o Senhor agindo na vida do seu povo. E aí vem os sentidos da Escritura. Bom, aqui é preciso ter cuidado para a gente não virar um protestante. Se não tiver cuidado, vira um protestante. Esse ponto 115, a partir do ponto 115, tem uma importância muito grande para quem lê a Bíblia. Você lê a Bíblia certamente todo dia, né? Você lê a Bíblia certamente todo dia na sua casa, antes de dormir, de manhã, enfim, cada um tem o horário de leitura da Escritura. Veja, existe um sentido chamado literal. É o sentido das palavras de fato como elas são. Elas estão dessa forma. A palavra é aquele sentido. Existe o sentido espiritual, que aí, diz o 117, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Quer um exemplo disso? As parábolas. Aquelas histórias aconteceram? Não necessariamente. São histórias que Jesus conta para ilustrar, para falar de outras coisas. Hoje mesmo teve uma parábola. As parábolas que Jesus conta, não é que aquela história aconteceu daquele jeito ali. Ele
se aproveitou de uma história, criou uma história para falar de outras coisas. Quando ele conta a parábola do filho pródigo, ele vai falar do amor do pai que é capaz de acolher tanto um quanto o outro, inclusive aquele que pecou, que foi embora, gastou tudo, voltou arrependido, o pai abraçou. É uma história que ele conta para mostrar. Então é importante saber que existe o sentido literal e o sentido espiritual. Daí vem o sentido alegórico, que exatamente os textos que falam de outras realidades, o sentido moral, que são os acontecimentos da Escritura que são para nos advertir sobre a justiça de Deus, e o sentido anagógico, que aí pode ser as situações de vivência do povo, do que o povo viveu e de como Deus agiu na sua história. Bom, e segue o catecismo dando aquilo que a gente agora para e diz assim, quando o povo pergunta, ô padre, por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia protestante? Ou por que a Bíblia evangélica tem menos livros do que a católica? O ponto 120 fala sobre o cânon das Escrituras. A palavra cânon significa lista. E eu queria ler com vocês esse ponto 120, porque diz assim, olha, foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Essa lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela tem 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. E aqui abaixo seguem todos os livros da Bíblia, conforme a igreja tem na sua Bíblia católica. Católica. E eu já ensinei a vocês, e já lembrei a vocês, como é que a gente identifica a Bíblia católica. Porque ainda hoje tem muita gente lendo em Bíblias evangélicas. É o mal? Não em si, mas elas têm traduções que para nós não são interessantes. Deixa eu mostrar a vocês mais uma vez essa coisa, porque talvez tenha algum aluno novato que está chegando por aí. Ó, uma Bíblia católica, basta você abrir as primeiras páginas, primeiras mesmo aqui, e você vai encontrar do lado de cá uma coisa chamada nihil obstat. Está escrito aqui embaixo, em latim. Ou seja, nada em contrário. Ou seja, pode publicar a Bíblia porque não tem nada que seja contrário ao que a gente professa. E normalmente tem a assinatura de um bispo ou de dois bispos. Se tiver a assinatura de um bispo ou dois bispos, é católica. As Bíblias evangélicas não têm a assinatura de um bispo. Aqui, por exemplo, essa daqui tem a assinatura de Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé. E tem a de Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, presidente da CNBB, e essa foi de 2013. Tem que ter aqui a assinatura de um bispo, ou o nome de um bispo, ou pelo menos, se não dois, pelo menos um. As evangélicas não têm isto. Para você saber se a Bíblia é católica, basta olhar isso aqui. É muito simples. E aí, o Catecismo da Igreja Católica dá este cânon, fala sobre o Novo Testamento e fala sobre o Antigo Testamento. E com isso, a gente fecha este capítulo 2. Naturalmente, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar, aí vamos entrar mais de cheio, a partir dos questionamentos, etc. Nós vamos começar a estudar o creio, ou credo, como a gente quer chamar, tanto faz o credo, o creio, a profissão de fé. No capítulo 3, dessa sessão Eu Creio, nós vamos trabalhar com a resposta do homem a Deus a partir da sua obediência da fé e seguindo em frente com os artigos próprios do Catecismo para o Eu Creio e para o Nós Cremos. E veremos depois os símbolos apostólico e niceno-constantinopolitano, que é o credo maior, de extensão maior. Mas, para a nossa aula de segunda-feira próxima, nós vamos ficar com a tarefa de casa da leitura a partir do número 142, lateral do catecismo, Estou tratando dos números laterais. 142, a partir do capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Veja, nós vimos Deus, nós vimos o homem é capaz de Deus, o homem que busca Deus,
Deus que vai ao encontro do homem depois da aula seguinte. E agora vamos ver depois, na próxima aula, como é que o homem reage a essa busca de Deus pelo ser humano. A dinâmica do catecismo é essa. O homem procura Deus, Deus responde. E aí como é que o ser humano reage a essa resposta e corresponde a essa procura de Deus na sua vida. Bom, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu não vou me delongar mais, porque senão fica muito confuso. Mas só lembrando a você que o catecismo a gente vai aprofundando, conversando e colocando na prática as verdades de fé que estão aqui para a gente, como igreja, ter como base de fé. Eu quero, antes de terminar a nossa aula, quero só lembrar que nós estamos celebrando e rezando todos os dias a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Aqui, São Miguel é nosso padroeiro nesta reitoria. E nós vamos celebrando a Quaresma todos os dias. Então, amanhã a gente tem a Quaresma às 7 horas da noite, porque amanhã é dia de missa. E a Quaresma vai ser dentro da missa. Nos dias que não tem missa, a gente reza a Quaresma às 3h30 da tarde, como hoje, por exemplo. Hoje a gente rezou às 3h30 da tarde. E a gente está com a campanha dos devotos, ou seja, nós estamos escrevendo o livro com o nome dos devotos e devotas de São Miguel Arcanjo. Você que está no Facebook, se você quiser ter o seu nome como devoto ou devota de São Miguel, se você é devoto ou devota de São Miguel e quer colocar o seu nome no nosso livro, você coloca aí no Facebook o seu nome completo e a cidade onde você mora. Que a gente vai colocar no livro, no nosso livro, que está sendo confeccionado com o nome desses devotos e devotas de São Miguel Arcanjo. Vamos rezando todos os dias a Quaresma e assim vamos vivendo essa preparação para a festa de São Miguel Arcanjo, que será nos dias 25 a 29 de setembro, aqui em nossa reitoria. Nós estamos também disponibilizando, muita gente já pegou os seus kits da Quaresma de São Miguel. O kit a gente já mostrou a vocês, eu acho que não tem mais nenhum aqui, foi tudo já despachado da remessa. Estamos preparando uma nova remessa para amanhã à tarde. Amanhã à tarde você pode passar aqui na reitoria para pegar o seu kit. O kit vem com uma capelinha de São Miguel, vem com as orações da Quaresma e com uma vela, que a gente disponibiliza para você. E este kit é passado para a comunidade pelo valor de R$10, para que a gente possa também levantar recursos para a festa de São Miguel, que vai acontecer aqui na nossa reitoria. Então, quem quiser adquirir, você vai mandar para este zap que está na tela agora, para o 991926580. Este WhatsApp que está na tela aí, você manda um WhatsApp lá, dizendo, olha, eu gostaria de adquirir um kit da Quaresma de São Miguel Arcanjo. E a gente vai atender você, e a partir de amanhã à tarde já está disponível, você vem e paga aqui mesmo, na portaria da reitoria, pela lateral, onde estamos atendendo o nosso povo para a entrega dos kits. Agora nós vamos terminando nossa aula. Eu quero agradecer a você que esteve comigo, a você de vários lugares que esteve com a gente, das cidades que sempre nos acompanham. Na cidade de Arco Verde, nosso povo, nossa comunidade, nossos alunos da Escola de Formação. Lá em Belo Jardim, com Serra do Vento, sempre presente com a gente. Recife, Jataúba, Sertânia, Estância, lá em Sergipe, acho que é Sergipe, Estância, cidade, Estância, eu conheço Estância em Sergipe. Ah, não, é o bairro da Estância de Recife. Ah, tá, então é um bairro lá da cidade do Recife. Então, temos o pessoal de Guarulhos, em São Paulo, que está com a gente, e Criciúma, em Santa Catarina. Acompanha a gente também nesta noite, a quem eu agradeço muitíssimo a presença de todos, a companhia por esta aula, e nós estaremos juntos, então, amanhã na missa, e essas aulas acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, às 19 horas, em nossos canais do YouTube e também do Facebook. Vamos então terminar nossa aula rezando a São Miguel Arcanjo, pedindo a sua proteção para que nos acompanhe ao longo de nossa caminhada. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Receba agora a bênção de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para que sejam guardados sob a proteção do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso faça descer sobre a sua casa, sobre os seus trabalhos, sobre os seus negócios, sobre a tua vida, a bênção. Para isso invocamos aquele que é Pai,
e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Até amanhã na Santa Missa, às 19 horas, quando rezaremos também a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Fiquem com Deus.